Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia, 19 de junho, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a fazer a respiração da vida. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a respiração da vida queimando dentro de nós, aí sim, podemos abrir nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês ler 1 Reis, capítulos 20 ao 21, Atos 13, 1 ao 15, Salmos 137 e Provérbios 17, 16. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar? Mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com seu coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar assim ao seu coração. Amém? Louva-se a Deus. E quando já estivermos lendo a Bíblia, com certeza Ele tem falado no nosso coração, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. E graças ao Senhor pela sua misericórdia com cada um de nós. Alimento diário. O livrinho Gracinho é o 3, né? Gracinho chegou bem desfrutantezinho. O 3, cuja a série é Palavra, Vida e Edificação 2. Extraído do Evangelho de João, que é Espírito e Vida, com o título bem desfrutável. A igreja, o lugar dos que amam Jesus, Senhor Jesus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado a Deus. Nós estamos na primeira semana, com o título da primeira semana, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Lá em Joãozinho 10, você já leu, mas é bom reler novamente. Leitura bíblica. Gênesis 3, já lemos bastante, né? 1 ao 7. Depois 2 Coríntios 10, 6. Lê com oração, esse é que nós já lemos. 2 Coríntios 11, 3, que diz novamente para todos nós, um alerta para todos nós. Relembrem bem, receio que, assim o apóstolo Paulo falando, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade, palavra-chave, e pureza devidas a Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, devemos estar com o nosso coração aberto e nossos ouvidos abertos do coração para ouvir a palavra de Deus, a verdadeira palavra pura, sem mistura. Ouçam bem. E o título de hoje é Conservar a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se nossos pensamentos obedecerem, aliás, a Cristo, não haverá mais problema entre nós, com certeza. Nesse momento, nosso ego será o que? Crucificado. Nossos argumentos e razões serão o que? Destruídos. Marido e mulher se reconciliarão e os problemas entre os irmãos que servem o Senhor juntos desaparecerão.
consumando-se assim a reconciliação. Ó Senhor Jesus, nos dá esse coração a cada um de nós, Senhor. Isso acontece porque todos tiveram seus pensamentos levados ao que? A obediência a Cristo. Então, aqui só nesse primeiro parágrafo já diz tudo. Nós precisamos estar sendo irmãos e irmãs que obedeça o falar de Deus. Quando obedecemos totalmente a Cristo, enchendo-nos da palavra por meio da imersão, derrubamos todos os castelos que protegem nosso ego e nossos pensamentos, submetendo-nos plenamente ao que? A Cristo. Ouça esse pequeno desfrute. Quando todos nós obedecemos a Cristo, Ele encabeça sua igreja. Olha que coisa boa, gente. Quando todos nós obedecemos a Cristo, Ele encabeça sua igreja. Somente quando Cristo consegue encabeçar sua igreja é que tudo estará pronto para Deus punir toda a desobediência, pois nossa submissão estará completa. Senhor Jesus, ó Deus maravilhoso, nos ajuda, Senhor, a ser submisso nesta manhã, cada um de nós, a sua palavra. Lembrando, né? Jesus veio salvar o povo judeu e dar-lhe a vida eterna, mas só encontrou o que? Resistência. E hoje também, né, gente? Muita resistência no meio de nós para receber o falar profético. Fortalezas e castelos, porque Satanás tem tantas fortalezas, tanto terreno em nós para lutar contra Jesus. O seguinte relato do capítulo 3 de Gênesis esclarece a questão, é verdade. Senhor Jesus. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, pegou de vez, e como Deus, sereis conhecedor do bem e do mal. Esse Satanás oferece todos os dias esses pratos para cada um de nós, mas nós devemos dar uma resposta, temos que dar resposta com firmeza. Satanás, eu sou de Deus. Quem morreu por mim foi o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, amém? Louva-se a Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável comer aos olhos e a árvore desejava para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu, abriu-se os olhos então. Ó Senhor Jesus, os olhos de ambos perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui já estava se justificando para si mesmo. Por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, precisamos estar com o coração aberto para receber e ouvir a palavra de Deus. Lembre-se bem disso. Quando a serpente, com sua malícia, enganou Eva, instigando-a a cobiçar a capacidade divina de discernir o bem e o mal, ela agiu com grande sutileza. É isso que muitos não vê. Satanás, às vezes, oferece muitas coisas boas, entre aspas, que não vêm de Deus, que é sutileza. Aí muitos de nós ainda caem ainda. Mas vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a discernir quando vem dele e quando não vem. Lá no fim diz uma coisa interessante. Lá no fim mesmo é assim, portanto, simplicidade e pureza são os que mais precisamos para entender as palavras de Cristo, que nos trazem revelação e nos dão vida. Então é o que eu e vocês precisamos, de simplicidade, graças ao Senhor, para entender as palavras do Senhor. Ó Senhor Jesus. E, amados irmãos, sobre esta pequenos desfrute aqui, eu escrevi o seguinte, hoje é quarta, né? Escrevi o seguinte: amados, não podemos mais ser iludidos pelas astúcias de Satanás, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. Senhor Jesus, lá em João 10:10. Vamos ouvir a voz do nosso pastor. É isso que nós devemos fazer. Ouvir a voz do nosso verdadeiro pastor. Amém? Louvado seja Deus. E
completando mesmo, a imersão de hoje está espetacular. Eu vou ler aqui a imersão bem desfrutantezinha. Ele dando uma advertência também para nós, ele diz assim: todos querem ensinar a sua própria teologia e interpretação, mas a igreja primitiva não começou assim, lembre-se bem disso. Ela começou com o ensinamento dos apóstolos, então não adianta nós, se tiver em dúvida lá em Atos 2, começa a explicar bem direitinho. O ensinamento dos apóstolos, e perseverava no ensinamento e na comunhão dos santos. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Por que ensinamento dos apóstolos? Porque quem é que estava sempre com o Senhor? Não eram os apóstolos seguindo o Senhor? Então, o ensinamento é dos apóstolos. E lembrando que na história da igreja, a raiz da degradação foi o quê? Foi o governo humano, nela instituída, que introduziu a hierarquia, privilégios, status e vantagens financeiras aos líderes. Aí onde está o perigo? Das igrejas. Isso deve servir de o quê? De alerta para cada um de nós, amados. Onde está o nosso coração agora? Essa pergunta, responda entre si mesmo. Lembrando sempre que o Senhor sempre preserva seus remanescentes. E nós somos esses, o pequenino rebanho, que fala em Lucas 12, se não me engano, 32. Pequenino rebanho. Não somos grandes nem numerosos, mas o Senhor aprova e dá o reino ao pequenino rebanho. Senhor Jesus, amados, e precisamos também, como diz aqui, simplicidade. E por isso são aquilo que mais precisamos para entender as palavras de Cristo, que nos trazem o quê? Revelação e nos dão vida. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, não vamos ser mais enganados pelas sutilezas do inimigo de Deus, que é o nosso inimigo. Vamos ser simples, abrir o coração para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Não percam tempo. Fundam mais na palavra. Entre mais na palavra. Que com certeza quem revela para cada um de nós é a palavra. Agora, nós precisamos estar conectado ao Espírito que está dentro de cada um de nós. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações e que todos vocês possam ponderar, ou seja, considerar o que Deus está falando todos os momentos para cada um de nós. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.